O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Uma visão que revelou uma saga milenar, com detalhes inéditos sobre a origem e fim de todo o mal. Deu esperança para leitores e pavimentou a história de um movimento profético. A revelação divina que se tornou o manuscrito que se tornou o livro, e o livro que vai ser luz para os últimos dias. O Evangelho eterno será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Olá, povo querido que nos acompanha pelo canal Adventistas Brasil ou também pelo canal CPB Editora. Sejam muito bem-vindos à segunda noite da Semana do Espírito de Profecia. A gente está apenas começando, essa jornada, temos toda uma trajetória pela frente e a cada noite a gente vai desdobrando um pouquinho mais a respeito do tema principal aqui desta programação. O tema do grande conflito. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história desse livro que está sendo distribuído como nunca, não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Portanto, você é nosso convidado especial nesta noite. Se você já acompanhou da nossa abertura ontem, coloque aí, interaja com a gente aqui, fala, olha, eu participei ontem, convidei amigos, estou compartilhando o link aqui e assim a gente consegue chegar a mais pessoas. Inclusive, se você está nos assistindo pelo canal Adventistas Brasil e ainda talvez não tenha se inscrito no canal CPB Editora, você pode fazê-lo também. Isso é muito importante para que você tenha acesso a vários outros materiais que nós disponibilizamos nesses ambientes ou plataformas virtuais e assim você vai receber notificações de novos conteúdos que são disponibilizados lá e assim todos nós crescemos juntos. Muito bem, assim como ontem está comigo aqui no estúdio da Casa Publicadora Brasileira o meu amigo pastor Vinícius Mendes de Oliveira. Seja muito bem-vindo também, boa noite. Pastor Márcio Tonetti, boa noite, que alegria estar com você e também com os nossos amigos que estão conosco nesse segundo dia da Semana do Espírito de Profecia com o tema O Grande Conflito, e a gente está sendo abençoado com a Palavra de Deus. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre o grande conflito na Bíblia e hoje, conforme o pastor Tonetti já mencionou, nós vamos falar sobre a história do livro Grande Conflito. Como é que esse livro foi construído, como Deus deu as visões a Ellen White, que resultaram nesse livro, como foi o processo de desenvolvimento dessa série de livros que se tornou a série Conflito, que abençoa tanta vida da igreja. Então, o programa está imperdível. O nosso convidado hoje, o pregador dessa noite, é o pastor Jean Zukovski, é um homem de Deus, especializado em história da igreja. Ele fez o seu doutorado na Andrews. Nós vamos apresentá-lo um pouquinho, depois com um pouquinho mais de detalhes, mas já para dar um pouquinho assim do que nós vamos ter no programa de hoje. Você deve acompanhar conosco, compartilhar esse link com seus amigos. Faça isso agora, aproveite esse momento para você distribuir esse sinal para mais pessoas, porque hoje você vai entender detalhes muito importantes, tanto da história do desenvolvimento do livro Grande Conflito, quanto
dos temas teológicos que estão associados com o fato de Deus revelar uma visão tão importante como essa, a visão do grande conflito. Pastor Tonete, eu estou ansioso, tem coisa boa demais chegando para nós hoje aí. Perfeito, excelente. Eu estou vendo aqui pessoas também de vários lugares dizendo assim, olha, a gente está ansioso aqui também para poder acompanhar o que Deus tem para nós hoje à noite. Tem pessoas de Salvador, na Bahia, tem gente lá do norte de Minas Gerais. Aliás, hoje, né, nós também teremos a inauguração aqui, uma apresentação ao vivo de um novo espaço que está sendo inaugurado, um mini centro-arte, um núcleo, né, que reúne ali obras de Ellen White sobre a história do Adventismo, que permite que a igreja e a comunidade entendam de maneira mais ampla, né, a identidade da igreja, o dom de profecia, né? Então, fique conectado aí. Nós também teremos um concurso cultural, Exato. Certo? E hoje, né, o presente que vai estar disponível e que você pode ganhar vai valer para quem estiver acompanhando pelo canal CPB Editora, certo? CPB Editora. Ontem foi pelo pessoal que estava acompanhando pelo canal Adventistas Brasil. Então, fique conectado aí, preste muita atenção na mensagem que o pastor Jean irá compartilhar conosco hoje, né? Pastor Vinícius, a cada noite nós também estamos falando aqui um pouco a respeito de ferramentas, né, que estão disponíveis para a igreja, enfim, para quem quiser, nas plataformas digitais. Você pode comentar um pouco mais, reforçar isso, porque talvez algumas pessoas não estejam tão familiarizadas, né, com todos esses materiais, esses recursos que estão à disposição de todos nós. Essa é a semana do dom de profecia, né? E dom é presente. Então, Deus tem um presente realmente de graça para a gente, que está disponível para você em qualquer momento, em qualquer lugar, ao alcance de um clique, exatamente. Você pode ter acesso a todos os livros publicados em língua portuguesa pela Casa Publicadora Brasileira, gratuitamente no site Ellen White, anota aí, ellenwhite.cpb.com.br. É um site muito fácil de você interagir com ele. Tem ali a lista dos livros. Você quer ler, por exemplo, Patriarcas e Profetas? Clica lá em Patriarcas e Profetas, vai abrir o livro. Você quer fazer uma pesquisa em todos os livros de uma palavra? Escreve a palavra no campo de busca e você vai ver a aplicação dessa palavra em vários ou em todos os livros que estão à disposição ali. Então, é um material que está gratuito para você. Você pode ser abençoado com essa ferramenta. Ontem eu falei também do EGW Writes, é um site em inglês, mas que tem tradução para o português, e você pode também ter acesso ali a todos os manuscritos, cartas, periódicos, enfim, todo o material que dá suporte ou que orbita em torno da obra de Ellen White, além dos próprios livros em inglês e em todas as outras línguas que já foram publicados desses materiais. Então, você tem recurso abundantemente, fartamente, para você conhecer um pouco mais sobre esse maravilhoso dom, esse presente que Deus deu à igreja. Perfeito, pastor Vinícius. Nós estamos chegando aqui no momento da mensagem especial desta noite, tá? Nós, como você já disse, teremos a participação do pastor Jean, mas antes eu gostaria de pedir que você orasse para que nós iniciemos, né, definitivamente a nossa live aqui e a gente prepare o coração também para essa mensagem especial que ele vai compartilhar conosco. Vamos orar então, se você puder, feche seus olhos agora, a gente vai pedir a bênção de Deus. A gente está falando sobre um assunto muito sério e importante, que é o assunto do grande conflito. Deus versus o seu grande inimigo, Satanás. O inimigo não gosta desse tema, mas nós podemos ser protegidos pelo poder de Deus que está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E nós temos a proteção de Deus e vamos invocar a sua presença nesse momento. Convido você, se puder, fechar seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que nós vamos estudar a Tua Palavra. Nós pedimos que fales profundamente ao nosso coração, que dê entendimento a cada um de nós sobre esse tema tão importante e que cada um de nós nos alistemos no Teu exército e sejamos vitoriosos na vitória de Cristo nesse conflito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Me permita apresentar rapidamente o pastor Jean Zukovski. O pastor Vinícius já mencionou algo sobre ele, mas o doutor Jean, ele tem PhD
em teologia, né, pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, com ênfase em teologia histórica. Ele é professor do Seminário Adventista lá da nossa faculdade na Amazônia, a FAAMA, né? Portanto, é uma autoridade em história da igreja, em outros assuntos também teológicos, e nós teremos o privilégio de poder ouvi-lo hoje, explanando um pouco mais sobre a história do grande conflito. Como nós chegamos aos materiais que nós temos hoje. É sobre isso que ele vai falar para nós, então te convido a acompanhar essa mensagem a partir de agora. É uma alegria podermos estar com os amigos e juntos estudarmos sobre a Palavra de Deus e o povo de Deus. Eu convido os amigos a abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 32. Antes de lermos a Bíblia, vamos curvar a nossa fronte e orar. Senhor, vem estar conosco, nos ilumine ao estudarmos a Tua Palavra e a história do Teu povo. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. A minha tradução diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O grande desejo de Deus é que o seu povo seja livre. E o meio para isso é a verdade. É por isso que em momentos cruciais da história, Deus sempre levantou profetas. E para o remanescente, o povo dos últimos dias, Deus levantou uma mensageira, Ellen White, com uma mensagem especial para que cada um que vive nesse tempo esteja preparado para a volta de Jesus. Ellen White, ela é uma personagem importante na história religiosa, não apenas na Igreja Adventista. A revista Smithsonian reconhece Ellen White como uma das 100 personagens religiosas mais importantes de todos os tempos. Realmente, ela deixou um grande legado para a Igreja Adventista. E poderíamos dizer que para o mundo cristão. Considerando a sua infância humilde, os problemas de saúde que teve, suas debilidades, sua timidez, a voz vacilante, a mão trêmula na infância e adolescência, é surpreendente ver como ela conseguiu ser mãe, escritora, conselheira, esposa, ativista em defesa de princípios, muito embora não engajada em movimentos igualitários, mas sempre lutando pela liberdade, a igualdade entre as raças, a restituição dos direitos, a dignidade a qualquer ser humano. Sem uma reformadora espiritual, social e de saúde. Ela também deixa legado literário, produzindo mais de 100 mil páginas manuscritas em cartas, em artigos, em livros, tendo sido de vital importância para o estabelecimento e crescimento da Igreja Adventista. Ela foi uma grande promotora de reformas espirituais que até hoje habilitam a Igreja a se preparar para o advento de Cristo. Mas entre todas suas grandes realizações, o que mais se destaca em seu ministério como mensageira do Senhor, com mais de 2.000 visões e sonhos, é a obra de publicações. Ela apresentou várias vezes que seus escritos deveriam ser circulados entre adventistas e não adventistas. Esses escritos, segundo ela, contêm a mensagem do Evangelho para este tempo. Ela menciona como livros Parábola de Jesus, Patriarcas e Profetas, Desejar de Todas as Nações, Grande Conflito, são aqueles que deveriam ser vendidos em todos os lugares, pois eles contêm
a verdade para este tempo. Verdade que deve ser proclamada em todos os lugares do mundo. Apesar de mencionar a importância de espalhar seus livros, de uma forma especial, ela menciona que o livro Grande Conflito deveria ter primazia nessa circulação. Em suas palavras, ela diz: eu estou mais ansioso de ver uma grande circulação deste livro do que de qualquer outro que tenha escrito. Pois no livro Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais claramente do que em qualquer outro livro. Alguém poderia perguntar por que esse livro era considerado por ela o que deveria ter maior circulação? O que há de tão especial nesse livro? Talvez uma das maiores razões, além da importância do conteúdo que o livro apresenta, esteja na própria história por trás da produção do livro. Uma história que vai além de receber uma visão e escrever sobre aquilo que lhe foi revelado. Ellen White estava consciente que ela quase perdida no cumprir o mandado de Deus para escrever esse livro, pois o inimigo sabia da importância do livro. Da importância do livro para despertar as pessoas com um conhecimento que mostraria suas estratégias no tempo do fim para enganar, se possível, até os escolhidos. Diante disso, vamos dar uma olhada nessa história. Ellen White teve a visão em 1858 para o livro O Grande Conflito. Nesta visão, ela teve uma compreensão abrangente da história bíblica do pecado e da salvação. Ela descreve que, em seu conteúdo, a visão de 58 já era parte do que ela havia recebido 10 anos antes. Mas agora a ordem foi dada com urgência para preparar um livro sobre este conteúdo, apresentando ao mundo o grande conflito entre Cristo e Satanás. E ela cumpriu a ordem. E em 1858, em setembro, sai a primeira versão com o título Spiritual Gifts, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Dons espirituais. O grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Essa versão tinha 219 páginas e incluíam 12 páginas intituladas que foi escrita por Rowell F. Cottrell. Mas a história por trás da publicação do livro é muito interessante. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Ellen White mencionou que ela já havia recebido 10 anos atrás uma visão com material similar ao de 1858. Entretanto, se nós voltarmos 10 anos em 1848 e olharmos todas as visões que estão relatadas na história que Ellen White teve nesse ano, nós não temos nenhuma especificamente sobre o tema do grande conflito. Mas o ano de 1848, ele é significativo na história do movimento adventista. Neste ano ocorreram várias conferências sabáticas, onde são confirmadas a compreensão bíblica doutrinária adventista. Entre 47, 48, 49, 50, 51, este período onde está solidificando as doutrinas adventistas, se nós olharmos o ministério profético de Ellen White, nós vemos como são firmadas as bases do que seria chamado teologia do grande conflito. Em 1851,
é publicado o primeiro livro de Ellen White, A Experiência Cristã e Visões de Ellen White. Neste livro são retratadas parte das visões que ela teve durante todo esse período. E o conteúdo apresenta, sem uma ordem cronológica como é vista no livro Dons Espirituais de 1858 que mencionamos, a maioria das temáticas presentes no livro O Grande Conflito. Assim, ao Ellen White falar sobre uma visão 10 anos atrás, pode-se inferir ao contexto global de suas visões na década de 1840, onde o escopo doutrinário adventista, oriundo do estudo da Bíblia pelos pioneiros e confirmado pelo ministério profético de Ellen White, tem como pano de fundo o tema do grande conflito. Após o estabelecimento dos fundamentos da compreensão bíblica pelos pioneiros adventistas, surge no movimento um senso de missão e urgência na proclamação da mensagem que lhes foi revelada pelo Espírito Santo ao estudarem a palavra e foi confirmada pelo dom de profecia. É nesse contexto que Deus agora dá uma visão especial para Ellen White, com um panorama total do conteúdo teológico do grande conflito, e urge sua serva a proclamar esta mensagem ao mundo. Então, o contexto histórico da visão de 58, ele se refere a um momento em que Tiago White, Ellen White e outros líderes fizeram conferências entre fevereiro e março de 1858 no noroeste de Ohio. 3 conferências. Nessas conferências, em alguns lugares eles tiveram boas recepções, em outros nem tanto. O primeiro lugar visitado foi Green Springs, Ohio. Ali Ellen White recebeu 2 visões e escreveu 3 cartas. Carta para Mary Loughborough, carta para Woodruff, em Nova York, falando dos problemas de Mary com o esposo, de Woodruff com a igreja de Nova York, e também escreveu 2 cartas para os seus filhos. As visões e cartas de Ellen White nesta viagem fornecem insights sobre os desafios enfrentados pelo movimento adventista nesse período inicial. Logo após Green Springs, eles se dirigem a Gilboa e depois a Locust Grove, em março de 1858. Em Gilboa, eles tiveram problemas, tiveram oposição das igrejas locais, mas eles foram capazes de pregar para um grande público e ver 80 pessoas professando a verdade presente. As igrejas locais, 3 igrejas principais, fecharam as portas e eles foram para uma escola. E Tiago White diz que, apesar das portas terem sido fechadas naquela escola, um local não apropriado, eles tiveram mais pessoas assistindo do que a somatória de todos os membros das 3 igrejas juntos. Dali eles foram para Lovett's Grove. Em Lovett's Grove eles foram muito bem recebidos pelos crentes. Esses crentes haviam aceitado a mensagem do sábado pela pregação de George Holt. Tiago White relata que no primeiro dia, Deus manifestou o seu poder de uma maneira maravilhosa. E enquanto ali estavam, eles tiveram que realizar um funeral. E foi nesse funeral, nesse serviço fúnebre, que Ellen White recebeu a visão do grande conflito por 2 horas. Ela recebeu mensagens para a igreja local, mas uma mensagem mais ampla, que se tornou o livro Grande Conflito, aonde Deus lhe deu uma ordem: escreve. Nesta visão, ela também foi avisada por Deus que ela enfrentaria
problemas. Ela iria lidar com os poderes das trevas, que tentariam impedi-la de cumprir o mandado de escrever o livro, mas que os anjos de Deus não a abandonariam e estariam junto dela neste conflito. Esta visão de 1858 trouxe uma nova perspectiva, uma única perspectiva sobre a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Ellen White viu o grande conflito de uma perspectiva cósmica e foi capaz de traçar sua história desde o início dos tempos até o seu resultado final. Essa visão foi um momento decisivo na vida e no ministério de Ellen White. Ela deu a ela uma nova compreensão da grande controvérsia e um renovado senso de missão. Após a visão, Tiago e Ellen White começam a viagem de retorno para casa em Battle Creek. E eles passam a noite na casa da família Palmer, em Jackson, Michigan. E é naquela noite que Ellen White, quando estava no quarto com Abigail Palmer, que ela sofre o grande ataque do inimigo. Ela sofre um ataque de paralisia. Ela não conseguia falar ou movimentar o braço e perna esquerda. Ela pensou que iria morrer e que o seu trabalho para o Senhor havia terminado. Mas enquanto Tiago White e os amigos oravam por ela, ela começou a sentir uma sensação de agulhadas em seu braço e perna. E ela foi capaz de usá-los um pouco. E ela louvou ao Senhor por seu poder de cura. Na manhã seguinte, ela já estava um pouco melhor e começou a voltar para casa. Mas por semanas ela continuou a sofrer os efeitos da paralisia. Mas isso não a impediu de iniciar a escrita do livro. Ela levou 5 meses para concluir o manuscrito, que foi publicado em 1858. Ellen White só compreendeu a gravidade da situação que tinha enfrentado em Jackson em junho de 1858, quando ela ainda não havia terminado de escrever a primeira edição do Grande Conflito. Ela foi interrompida em seu trabalho de escrita para interceder por uma mulher que estava doente, a irmã Hopkins. E durante a oração por esta senhora, Ellen White recebe uma visão. E nessa visão, o anjo lhe apresenta que Satanás havia tentado matá-la em Jackson, Michigan, para impedir a publicação do livro. Mas os anjos de Deus estavam ao seu redor e a haviam resgatado. E a partir de então, aquela frágil mulher seria abençoada com uma saúde tal que ela nunca tivera antes. Uma saúde muito melhor que antes. E o anjo também revelou a ela que Deus curaria a irmã Hopkins como resultado da sua oração. Sabe, amigo, Satanás odeia os profetas, mas ele odeia especialmente os profetas que apresentam mensagens apocalípticas como Ellen White. Pois esses profetas expõem seus planos dos tempos. Nós vemos na Bíblia que ele tentou matar a Daniel, o amado apóstolo João, porque ele queria impedi-los de escrever seus livros. Mas assim como Daniel e João foram preservados, Ellen White também foi preservada dos ataques de Satanás. Ela tinha um trabalho a fazer e Deus queria que ela escrevesse um livro especial. Esse livro foi um grande marco na história da Igreja Adventista. E ele continua sendo esse marco. Por quê? Porque ele, a grande exposição sobre a controvérsia entre o bem e o mal. O livro, ele passou por diferentes edições. E
livro tem sido o livro mais lido na história da Igreja Adventista. Ele já foi publicado em 160 idiomas, vendeu mais de 50 milhões de cópias, cada uma com suas características únicas. Poderíamos dizer que é um dos livros mais lidos no mundo. A primeira edição, como mencionamos, publicada em 1858 com o título de Dons Espirituais, continha apenas um volume, 219 páginas, e cobria a história da grande controvérsia desde a criação do mundo até a segunda vinda de Cristo. Mas em 1870, Ellen White começa a revisar e expandir o livro O Grande Conflito. E ele se torna agora 2 volumes. Nesta edição, que foi publicada em 1878, ela inclui novos materiais, incluindo sobre o sábado, o estado dos mortos, segunda vinda. Em 1884, ela começa a fazer nova revisão no Grande Conflito. E essa edição foi publicada em 1888. E aqui ela inclui mais materiais sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a ascensão da apostasia. Mas em 1911 é que sai a última versão. Esta edição foi publicada com o título Grande Conflito entre Cristo e Satanás. Ela é a edição mais lida do livro até hoje. Inclui todo o material original que Ellen White colocou, como também anexos que foram incluídos com notas explicativas após a sua morte. Além dessas 4 grandes edições do Grande Conflito, também teve inúmeras edições menores e revisões publicadas ao longo dos anos, dirigidas a públicos diferentes, como nós temos o Grande Conflito condensado, outras que foram preparadas de forma especiais para jovens e para as crianças. Essas diferentes edições do Grande Conflito refletem a mudança do cenário teológico e cultural da Igreja Adventista nos últimos 150 anos. As primeiras edições do livro foram mais focadas nos aspectos históricos da grande controvérsia. As edições posteriores do livro colocaram mais ênfase nos aspectos proféticos da grande controvérsia e a sua relevância para a vida dos adventistas do sétimo dia hoje. Apesar das diferentes edições e revisões, a mensagem central do Grande Conflito permanece a mesma. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Cristo será o grande vitorioso nesse conflito e o grande derrotado será Satanás e o pecado será eliminado completamente do universo. Assim, o livro é um poderoso lembrete da importância da fé e da obediência a Deus diante de qualquer oposição. Ao olharmos o Grande Conflito, nós vemos que ele tem um significado doutrinário muito importante. Ele ocupa um lugar central na teologia adventista do sétimo dia, elucidando crenças doutrinárias como a doutrina do sábado, a interpretação profética dos eventos finais, a não imortalidade da alma e tantos outros assuntos chaves para esses dias. Ele é orientação espiritual para o povo de Deus, apelando para um preparo especial para a volta de Jesus. E ele é um livro que tem maior alcance na igreja. Ellen White tinha expressado a sua preferência pelo Grande Conflito acima de todos os outros escritos, destacando sua importância excepcional para ela. Por quê?
porque nesse livro você pode encontrar e vai encontrar o projeto de Deus para o povo remanescente e como não ser enganado nos dias finais. O Grande Conflito de Ellen White é uma obra de significado duradouro no âmbito da literatura religiosa. Suas origens, numerosas versões, importância doutrinária e curiosidades únicas contribuem para o seu lugar distintivo na história do pensamento religioso. O Grande Conflito é uma batalha cósmica entre o bem e o mal que tem sido travada desde o início dos tempos. Ali Ellen White viu que Satanás é o inimigo de Deus e da humanidade e que ele está constantemente procurando enganar e destruir as pessoas. No entanto, ele é as boas novas, o Evangelho, pois apresenta que Deus é amor e que ele tem um plano para salvar seu povo, salvar o seu povo do pecado e da morte. E esse é o plano de Deus para você. Se você ainda não leu, aproveite. Adquira o Grande Conflito. Leia. E você vai perceber a grandeza espiritual que ele trará para a sua vida. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, obrigado por esta mensagem especial dada através do Ministério Profético. Que cada dia possamos buscar a verdade e estarmos libertos dos enganos do inimigo e preparados para a Tua vinda. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que mensagem relevante, não é verdade? Você já parou para pensar a gente poder ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história do livro que nós estamos distribuindo? Poder entender um pouquinho mais como ele foi produzido e também a sua importância e abrangência, porque veja, este foi um livro, como nós percebemos aí na fala do Dr. Jean, que foi produzido ao longo do ministério de Ellen White, ocupou boa parte de seu ministério, e isso realmente reforça a importância, o significado, a relevância de uma obra como essa. Eu espero que você tenha prestado atenção em cada detalhe, não é, Pastor Vinícius? Porque, como nós fizemos ontem também, nós sempre após essa mensagem especial, nós temos uma pergunta aqui. E hoje essa pergunta da nossa promoção cultural, nosso concurso cultural, vale para quem está acompanhando a gente pelo canal CPB Editora no YouTube. E nós temos aqui um livro muito especial que você poderá ganhar se você responder corretamente essa pergunta que eu vou mencionar já já. Quando Deus Fala, você já conhece esse livro? É um livraço, mais de 500 páginas, né, Pastor Vinícius? Sem dúvida. Fruto de um simpósio que foi produzido por ocasião do centenário, né, da morte de Ellen White, em 2015, que ocorreu esse simpósio, esse evento, nessa data, né, importante. E esse livro é uma coletânea, né, Pastor Vinícius? Você pode comentar um pouco mais também sobre ele, como coordenador de editoria aqui na CPB que trabalha com esses livros, né? Pastor Tonetti, esse livro é uma preciosidade. Nós estamos falando de um material, como você disse, robusto, com mais de 500 páginas. Só para você ter ideia, o subtítulo dele ajuda a entender qual é o conteúdo. Exatamente. O dom de profecia na Bíblia e na história. Então, nós temos vários capítulos trabalhando sobre o dom de profecia no Antigo Testamento, com vários professores de teologia respeitadíssimos, muito cultos da Igreja Adventista no mundo, 23 teólogos, né? 23 teólogos. Mestres, doutores. Exatamente, escreveram artigos profundos, mas ao mesmo tempo acessíveis, né? E fáceis. Então, o dom de profecia no Antigo Testamento, depois nós temos artigos como o dom de profecia no Novo Testamento, e depois o dom de profecia na história da igreja cristã, porque Deus sempre está se comunicando com a sua igreja. Então, esse é um material
quando Deus fala, para você se aprofundar mesmo no tema do dom profético. E esse livro hoje é o livro do nosso concurso cultural. Alguém vai levar para casa essa preciosidade aqui. Exatamente. Na verdade, 2 pessoas, né? 2 pessoas. Os 2 que responderam. Mas a CPB está primeiro. muito boazinha, está maravilhosa esse negócio. Pois é, 2 exatamente. livros aí no concurso e vai cultural. ter mais, né? Ao longo da semana vai ter mais, né? Então fique atento aí, são obras como essas aqui. Vamos lá para a pergunta, então? A né? pergunta do livro, do concurso cultural? Exatamente. Rapaz, a gente já vai colocar. Olha só, a pergunta é a seguinte. Em que mês e em que ano Ellen White publicou a primeira visão do grande conflito? Então aqui, só reforçando, valendo aqui para o canal CPB Editora, sim, no YouTube, as primeiras 2 respostas que chegarem aqui para a gente, né? Receberão de presente, as pessoas receberão de presente, né? Cada uma delas um volume aqui dessa obra muito especial. E apenas lembrando, aquelas que ontem receberam também de presente os 2 livros que nós colocamos aqui no nosso concurso cultural, vão receber um contato da nossa produção aqui, não se preocupem, você será contactado e receberá o seu presente, tá bom? Márcio, mas que coisa interessante, a pessoa, quem está inscrito no canal CPB Editora no YouTube, também participou do concurso e está podendo receber essa bênção aí. Olha, no CPB Editora você tem uma série de conteúdos gratuitos maravilhosos. Por exemplo, você sabia que se você é inscrito no CPB Editora, você recebe a notificação, se você marcar a notificação, para cada dia você ter um vídeo da meditação diária do dia, tanto de adultos quanto de jovens. É um conteúdo maravilhoso que talvez você não está sendo beneficiado e nem sabia que tem gratuitamente todos os dias para a sua casa, para a sua vida, para abençoar a sua família. Então, faz uma coisa agora, para o que você está fazendo aí, vai lá no CPB Editora, no YouTube, se inscreve lá, ativa as notificações do nosso canal para você receber bênçãos diárias da Palavra de Deus. E o que é melhor? Sem custo nenhum para você. Perfeito, excelente. Olha, muitas pessoas aqui colocaram já, responderam a nossa pergunta e deixe-me ver aqui. A primeira resposta certa, alguns colocaram aqui só 1858. Faltou, hein? Faltou. E Chegou respondeu perto. a metade da pergunta, quase lá, né? Quase lá. Outros colocaram junho de 1858. Mas o primeiro que respondeu aqui, mês e data em que Ellen White publicou... Faz o suspense, Tonete. Quem é? Quem é? Olha só, deixa eu me certificar aqui se eu estou falando corretamente. Mas é isso mesmo. David Barros. Ô, David, ele parabéns. Colocou setembro de 1858 e a resposta está correta. Prestou atenção, hein? E depois a Karine também colocou setembro de 1858. Parabéns, vocês ficaram atentos aí, né? E amanhã a gente vai ter mais, né? Então, sempre depois da mensagem aqui, a gente vai lançar uma pergunta, né? Com base na mensagem especial do dia. Então, vá anotando aí, seja no celular, no seu tablet, ou mesmo para quem gosta de escrever no papel, enfim, para que você guarde essas informações importantes, né? Pastor Tonete, esse livro que está no concurso cultural de hoje é um material maravilhoso para você que gosta, por exemplo, de pregar na igreja, você que quer fazer palestras sobre o dom de profecia, Exato. você Vou que até quer passar ter pra você aqui, um pouquinho mais de informação sobre o que Deus fez com os profetas, como ele se manifestou, como ele se revelou, como foi o processo de inspiração, um pouquinho das coisas que o pastor Jean falou sobre Ellen White, mas você quer saber, por exemplo, como foi com Moisés, com os profetas do Antigo Testamento. Olha, esse material vai ajudar muito você que é um líder de igreja, que é um ancião, que é um professor da escola sabatina, ou mesmo que é uma pessoa que quer se aprofundar mais no estudo do dom de profecia. Material imperdível para você. Exatamente, talvez até num estudo bíblico. Às vezes você precisa de uma ferramenta, um material mais aprofundado para ajudar alguém que talvez tenha dificuldade de entender esse tema na Bíblia, compreender o ministério profético de Ellen White. Então está aí. Dá uma olhada aqui, com ó. profundidade acadêmica. Olha o tamanho simples, do né? livro, né? A gente está falando de um 500 material páginas, realmente né? robusto, não é? Aqui está marcando, Tonete, mas, rapaz, é muito grande o material Mais aqui. 500 páginas. São, exatamente, 499 páginas. Exatamente. É um material realmente muito especial que vai abençoar a sua vida e a sua família. Perfeito, excelente.
Muito bem. Nós teremos agora um momento importantíssimo, né? Nós ouvimos o Dr. Jean e a gente vai ter a oportunidade agora de interagir um pouquinho com ele. Eu acho que nós já temos professor Jean conosco, conectado aqui, ao vivo. E, aliás, eu reforço aqui, pastor Vinícius, se alguém tiver uma pergunta, né, e quiser colocar aqui, é claro que pelo tempo limitado que nós temos, muito provavelmente a gente não vai conseguir responder todas as questões que forem colocadas aqui nos nossos diversos chats, né? Mas aquelas questões, de repente, mais específicas dentro do tema principal aqui, a gente pode trazer e discutir, quem sabe, algumas delas. Muito bem, pastor Jean já está conosco aqui. Muito obrigado pela sua mensagem, boa noite, seu cumprimento mais uma vez aqui aos nossos espectadores. É um prazer estar com vocês, uma alegria podermos participar nessa programação tão especial, tão relevante para a Igreja de Deus. Excelente. Bem, o senhor na sua apresentação comentou a respeito de Ellen White ter mencionado uma visão que ela recebeu 10 anos antes de 1858. Ou seja, no fim dos anos 1840, ela recebeu uma visão com a mesma temática. No entanto, o senhor pontuou aqui para nós, né, que não era uma visão específica sobre o tema do grande conflito. O senhor poderia elaborar um pouco mais essa questão, reforçando talvez de que realmente é a partir de 1858, quando tem início o desenvolvimento dessa obra tão emblemática para o Adventismo, o grande conflito, que este tema começa definitivamente a ser explorado, né, pela profetisa. É interessante esta pergunta pelo seguinte detalhe. Quando nós olhamos aquilo que é mencionado por Ellen White em vários momentos, ela faz aqui uma contagem inclusiva e não uma contagem específica. Quando você volta ao ano de 1848, tem muitas coisas importantes acontecendo na história da igreja, no desenvolvimento doutrinário da igreja. Ellen White tem várias visões, mas nós não temos ali uma visão específica sobre esse tema do grande conflito como a de 1858. Então, o que nós vemos é que Ellen White está se referindo, olha, a visão que eu tive em 1858, ela vem como assim, abarcando todas as ideias que já haviam sido apresentadas sobre o tema do grande conflito, só que agora ela amplia essas ideias e as coloca de uma forma mais integrada. E aí é dada uma urgência para que ela escrevesse. E temos que ter isso em mente, não é uma conta exata. Muitas vezes Ellen White fala 6.000 anos, por exemplo, ela não está querendo fazer uma conta exata, ela está falando ali de uma abrangência de tempo, que é o fato aqui, ou seja, 10 anos antes. Então, naquele período, aonde se estava solidificando as doutrinas adventistas, ela havia recebido várias informações que estão contidas nessa visão de 1858, mas não recebeu-as da mesma maneira que em 58, num pacote só, praticamente 2 horas, ela recebeu essa informação maravilhosa que está nessa série O Grande Conflito. Bem, essa série ela é composta, vale a gente ressaltar aqui, por 5 volumes, né? E essa talvez seja uma questão interessante aqui para a gente explorar. Talvez algumas pessoas tenham a ideia de que esses volumes já nasceram, todos eles, ao mesmo tempo, né? Poderia falar um pouquinho mais para nós a respeito do fato de que existem várias versões, essas versões foram desenvolvidas ao longo do tempo até que chegássemos a esse conteúdo que nós temos hoje? Nós vimos que foi um progresso. A primeira versão, com 219 páginas, ela abrange desde
da criação até a resolução final do pecado. Mas é interessante que agora Ellen White recebe uma ordem divina para ampliar esse conhecimento. Isso vai acontecendo. E ela agora lança uma segunda versão com 2 volumes, depois com 4 volumes, e a última versão com 5 volumes, onde é feita uma revisão depois em 1911. Ou seja, com o passar do tempo, o tema vai sendo elaborado de maneira mais profunda, mais dados são colocados. Então, aonde em 219 páginas ela percorria toda a história do grande conflito, desde o surgimento do nosso mundo, a queda de nossos pais, até ao final, Deus resolver o problema do pecado, agora, essa história inicial está ali no livro Patriarcas e Profetas. Depois nós temos o livro Profetas e Reis, contando a história do povo de Israel. Depois nós temos o livro Desejado de Todas as Nações, contando ali a história de Jesus nesse planeta. Esse é um clássico. Depois a história dos apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos. E por fim, do período dos apóstolos até o desenrolar final do grande conflito, no livro O Grande Conflito, que nós estamos distribuindo. Então, aquele pequeno volume de 219 páginas, agora correspondem mais de 1000 páginas, contando toda essa história do grande conflito, desde o seu início até o final, e a ênfase é neste final, no livro O Grande Conflito, que vai trabalhar do começo da história do cristianismo até os dias da volta de Jesus e da implantação do reino de Deus na terra depois do milênio. Pastor Jean, seria interessante você esclarecer um pouquinho também para o nosso público. Tem muita gente, eu quero dizer para ti que tem muita gente acompanhando, gente do Brasil inteiro, várias pessoas da região norte, várias pessoas aí do Pará. Acho que a galera está sabendo que você está falando daí e está te seguindo aí, viu? Seus alunos estão com você. Eu acho que o pessoal está assistindo também porque está querendo um pontinho na média aí na disciplina que você está dando aí. Será que é isso? Não, né? Acho que não, né? O pessoal é aplicado, o pessoal é aplicado mesmo, pessoas né? são aplicadas mesmo. Amigo, é o seguinte, você falou que Ellen White fez várias revisões na série Conflito, que resultaram na série Conflito, né? O profeta pode fazer isso? A profecia não vem pronta e está acabada e definitiva? Será que existe alguma experiência correlata na Bíblia que nos mostra também que os profetas bíblicos fizeram um trabalho semelhante? Essa pergunta sua é muito interessante, pastor Vinícius, porque quando você vai na Bíblia, há uma diferença entre revelação e inspiração. Revelação é quando o profeta recebe de Deus uma visão, um conteúdo. Inspiração é quando o profeta pega esse conteúdo e vai transmitir. Aí você observa diferentes maneiras que o Espírito dirige o profeta na transmissão da mensagem que foi revelada. Por exemplo, você pega Daniel 7. Daniel já começa dizendo nos primeiros versículos que ele vai apresentar um resumo da visão. Ou seja, ele não está apresentando a visão toda. Isso fica claro no seu desdobramento. Nos versículos 7 e 8, quando ele apresenta aquele animal terrível, espantoso, ele coloca algumas características. Depois do versículo 15, quando é novamente falado sobre esse animal, ele coloca características que ele não tinha apresentado no versículo 7 e 8. E provavelmente, se ele fosse fazer algo mais extenso, colocar uma escrita realmente extensa, ele colocaria outras coisas que ele viu. Mas o Espírito o levou a colocar o necessário para a compreensão que o Espírito pensava que era importante para nós. Por um outro lado, você tem o apóstolo João, que recebe a visão ali na ilha de Patmos. E quando você lê o livro, o que dá a entender é que ele está colocando praticamente tudo que ele viu. E aí ele põe, então eu vi, depois eu ouvi, aí eu vi, eu ouvi, e ele vai pondo todos os detalhes, diferente de Daniel. Você tem o apóstolo Paulo,
que teve uma visão. Ele diz que ele viu, ele é um apóstolo porque ele viu toda a vida de Cristo. Mas não tem o evangelho de Paulo. Ele vai agora transmitir aquilo que ele recebeu em diferentes porções teológicas, colocando aqui ou acolá, como em 1 Coríntios 11, dizendo, olha, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído... Aí ele começa a descrever ali o evento. Mas ele não faz como qualquer outro evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, receber a visão é uma coisa, transmitir a visão é outra, é inspiração. E nessa transmissão, o profeta vai elaborar, dirigido pelo Espírito Santo, em suas próprias palavras, aquilo que ele recebeu em visão. Às vezes ele coloca tudo, às vezes ele não coloca. No caso de Ellen White, especificamente, ela diz que recebeu a orientação de Deus para estudar. Por quê? Ela recebeu a visão em cenas panorâmicas e não de forma organizada e cronológica. Agora, conforme ela vai estudando, Ellen White diz, isso está ali na própria introdução do livro Grande Conflito, que as cenas que ela viu em visão vinham de forma vívida em sua mente. E ao ela estudar a história, ela pôde organizar tudo aquilo que ela viu em visão. E Deus a orientou a fazer isso. Depois que tinha a série Spiritual Gifts, dos 4 volumes, e aí foi agora orientado, olha, esse material está ótimo para a igreja, mas você tem que agora preparar para o mundo. E aí agora se coloca uma nova linguagem, novos detalhes, para que pudesse ser compreendido não apenas por alguém que está dentro da igreja, mas pudesse ser compreendido por qualquer pessoa que lesse com bastante dados históricos. E é isso que foi feito. Essa que foi feita a revisão sobre a direção de Deus e a orientação do anjo que estava com ela, dizendo, olha, faz assim. E o profeta, ele somente segue ordens e segue aquilo que Deus pede para ser feito. Por isso que tem essas diferentes versões. E alguns dizem, não, foi mudado, foi acrescentado, foi o centro-right. Não. Todas as mudanças foram feitas sob a orientação de Deus e por Ellen White enquanto ela estava viva. E ela simplesmente seguiu aquilo que lhe foi mandado fazer. Excelente. Bem, o senhor destacou também o fato de que um desses volumes, que hoje nós chamamos de O Grande Conflito, né, que está dentro da série Conflito, teve várias versões também, né? Por exemplo, uma versão muito importante, que foi a de 1888, depois teve uma outra versão, que foi a de 1911. E com base nisso, eu queria que o senhor comentasse um pouco também a respeito do seguinte, talvez algumas pessoas tenham a impressão de que esse livro é um livro que foi produzido especificamente para os adventistas, embora a própria Ellen White tenha feito atualizações, inserções e até mudanças na linguagem para que esse livro ganhasse um alcance maior, especialmente a partir da década de 1880, né? Então, nós poderíamos dizer que esse é um livro que nasceu já com uma vocação realmente para ter um alcance global. Qual era a intenção de Ellen White ao pensar em um livro que deveria ser distribuído mais do que qualquer outro, como ela mesma fez referência, né? Realmente, pastor Tonetti, o foco de Ellen White com esse livro é missionário. É aquele livro que vai apresentar ao mundo todo o drama do grande conflito. É como se abrisse os nossos olhos para aquilo que nós não vemos. Esta briga entre o bem e o mal pela salvação do ser humano e o mal tentando manter os seres humanos longe de Deus. Então, ele é um livro basicamente missionário. Foi produzido dentro desse contexto, que é para ser distribuído como folha de outono para todas as pessoas, para todos estarem alertas sobre os eventos que estão diante de nós e se prepararem para a volta de Jesus. Excelente, ou seja, é algo para a gente distribuir, mas claro, a gente também, né,
que tem esta mensagem precisa estudá-la e a fim até de entendermos nessa mensagem, aplicarmos a nossa vida antes de a gente poder compartilhar, né? Muito bom. Doutor Jean, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Eu creio que nessa interação aqui a gente conseguiu acrescentar detalhes, né, aquilo que o senhor já havia colocado. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Quem sabe alguma questão que foi levantada aqui nos nossos chats a gente possa discutir mais, enfim, e responder algumas dessas perguntas. Uma ótima noite e a gente segue, imagino que o senhor seguirá conectado aqui também com a nossa Semana do Espírito de Profecia, porque a gente está só começando, estamos só no segundo dia, não é? Eu que agradeço o privilégio e a oportunidade de participar deste momento, partilhando a mensagem de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Muito obrigado, igualmente. Bem, pastor Vinícius, chegou o momento de a gente ter agora mais uma participação ao vivo e a gente vai para o norte de Minas Gerais. Né? Ontem nós fomos ao sul da Bahia, Eunápolis. É o Brasil inteiro conectado. É o Brasil inteiro conectado. E hoje a gente vai para uma cidade chamada Taiobeiras. E eu vi que desde o início o pessoal de lá estava conectado, a igreja está acompanhando a gente. Então um abraço para você que está aí hoje nesta comunidade adventista e por uma razão muito especial. Além de acompanhar a nossa programação aqui, vocês estão vivendo um momento histórico que é a inauguração de um mini centro White, né? Onde as pessoas terão a oportunidade, um espaço, né, personalizado, um espaço preparado para que a igreja, a comunidade tenham acesso a todos esses materiais que nós temos mostrado aqui. Então nós vamos ao vivo agora falar com o pastor Gilmar Souza. Pastor Gilmar Souza é líder do Departamento de Espírito de Profecia na Associação Mineira Norte. Pastor Gilmar, o senhor nos ouve, boa noite. Na Associação Mineira Norte, Pastor Gilmar, o senhor nos ouve, boa noite. Boa noite, pastores. Nós estamos aqui na cidade de Taiobeiras, faz parte do território da Missão Mineira Norte. Está eu aqui, está o pastor da igreja, e também recebo boa noite da nossa igreja aqui. Boa noite, igreja! Muito bom, boa noite para vocês. Pastores, nós queremos, nós somos da Mineira Norte, é um campo da União Sudeste Brasileira. Agora, nesse momento, a gente quer convidar vocês para poder participar conosco da nossa inauguração, que vai acontecer aqui na igreja de Taiobeiras 1. Eu estou junto com o pastor Dênio, que é o pastor distrital aqui, junto aos nossos anciões desse momento especial. Nós queremos fazer a contagem regressiva, né, para o nosso momento especial, para a nossa inauguração. Então vamos começar a contar? Vamos lá? 3, 2, 1. Aê! Queremos que vocês nos acompanhem nesse momento especial, abrindo aqui o Mini Centro White, aqui na igreja de Taiobeiras. É um prazer poder apresentar para vocês, juntos aos senhores da nossa querida comunidade adventista aqui de Taiobeiras. E aí eu quero fazer uma pergunta ao pastor. Pastor, o que motivou a igreja a ter essa ideia de inaugurar um Mini Centro White aqui? A gente percebe que Deus está assim, como folhas de outono, a palavra dele através do Espírito de Profecia. E nós queremos apressar e nos preparar para esse encontro. E sabemos que motivando nossa igreja, nossa comunidade, nossa liderança motivada, estudando a Bíblia e o Espírito de Profecia, com certeza, que isso abreviará a volta de Jesus. Cristãos sérios, consagrados e dedicados à palavra de Deus e à missão do nosso Senhor. Que maravilha! Nós estamos aqui com alguns irmãos
representando os irmãos da nossa comunidade, das nossas orações. Pastor, o senhor estava me mostrando agora há pouco a ata de inauguração dessa igreja, né? Conta para a gente algum detalhe importante aqui dessa comunidade adventista aqui. O movimento começa com o irmão da região aqui de Curral de Dentro, é próximo aqui, dá cerca de 50 quilômetros aproximadamente, e o nosso irmão Rocha saiu pregando na região. Quando foi no ano de 85, nós tivemos o primeiro batismo aqui em Itaiobeiras. E após esse batismo da irmã Terezinha, era o pastor Gilberto, pastor distrital, mas veio o pastor Gaspar Froz. E quando ele veio para cá, motivado, viu uma ainda acontecendo, dentro de 2 anos, de 85 a 87, 55 pessoas batizadas e mais de 80 pessoas matriculadas na escola sabatina. Isso houve um movimento, e quando foi no ano de 88, a realidade, o pastor Emílio Guidala teve o privilégio de assinar a ata no dia 13 de dezembro de 1987. Essa igreja foi fundada, pautada no que está escrito, para avançar e alavancar. Hoje nós temos uma igreja linda com mais de 180 membros. Excelente. E Deus seja louvado por isso, porque homens se comprometeram, lendo a palavra, vivendo a palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus Maravilha. seja louvado. Deus seja louvado. O Ministério White, ele vai apoiar, vai fortalecer a fé, vai fortalecer a identidade da nossa mensagem aqui nesse lugar. Quem vai ter acesso a esse Ministério White, além da comunidade adventista, vocês convidarão outras pessoas, ou quem queira participar. Conta um pouquinho para a gente como que vocês vão lidar com esse relacionamento com o público aqui. As pessoas aqui a gente está incluindo, diante do que já tem escrito, a gente tem a história da irmã White, algo lindo, uma pessoa semi-analfabeta com a 3ª série, ali como nós conhecemos a história, estamos aprendendo hoje mais ainda. Uma escritora, uma orientadora, conselheira, a qual seus livros impactam a vida das pessoas. Tem algum dos seus escritos que fala que quando Jesus voltar vai buscar um povo com caráter. Homens da hora, homens de prontidão. Mas ela fala uma coisa que assim, um caráter tal não é obra do acaso. Quando a gente vê aquele texto lindo da página 57, dessa versão vermelha antiga, diz o quê? Homens que não temam chamar o pecado pelos nomes. E nós queremos ver uma igreja impactada e impactante, envolvida na missão do nosso Deus. Excelente, eu gostaria amigos. de apresentar para vocês agora o nosso ambiente, né? Rapidamente, a coleção que nós temos aqui, os livros, esse acervo maravilhoso, os irmãos estão colocando à disposição da comunidade. Aqui está a foto dos pioneiros, né? Um ambiente bastante agradável, que vai proporcionar aqui motivação para poder encontrar aqui a alegria, né, de conhecer um pouco mais sobre o movimento profético. Perfeito, pastor Gilmar. Deus abençoe vocês aí, e aqui nós vamos fazer uma oração de inauguração nesse momento. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder inaugurar esse mini Centro White aqui na cidade de Itaiobeiras. Que a igreja possa se desfrutar desse momento, desses benefícios e toda essa comunidade. Nós rogamos isso, agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, desde Minas Gerais, desde o norte de Minas Gerais. Excelente, Valeu, amigos. para Jesus. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós temos certeza que esse espaço vai ser muito bem utilizado para a honra e para a glória de Deus. As pessoas serão edificadas, né, com todo esse acervo, ambiente personalizado, várias fotos ali de pioneiros da igreja, né? Pastor Tonete, é muito bonito ver o envolvimento da igreja, né? Exato. As pessoas dedicadas, você viu, a igreja estava cheia, Exatamente. eles estão tendo um culto, acompanhando a nossa série aqui. E não é só lá em Itaiobeiras, no Brasil inteiro, várias igrejas também se movimentando para acompanhar essa semana especial. E nessa igreja em específico, uma inauguração de um mini centro Ellen White, que, como o pastor disse, é para fortalecer a identidade da igreja, impulsionar a missão, né, nos lembrar de onde nós viemos e também nos mover para o nosso destino glorioso, pregando o evangelho para assim apressar a volta de Jesus. Então, nossos parabéns aí para a igreja de Itaiobeiras, para o seu pastor,
para a igreja na região também da Mineira Norte. Um abraço para o pastor Moisés Júnior, presidente dessa associação, e também a todos, né, que compõem esse campo especial. Fica o nosso estímulo também para você se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, também para que na sua igreja haja também um espaço especial como esse, para que os propósitos de Deus também se cumpram também na sua vida, na sua família e na sua igreja. É verdade, que iniciativas assim se multipliquem, né? E a gente vai acompanhar ao longo da semana inaugurações em igrejas locais, em sedes administrativas, ou seja, em várias regiões, para que diferentes públicos tenham acesso, né, a todo esse material. Pastor Vinícius, nós estamos chegando ao fim da segunda noite de transmissões aqui, né? Temos certeza que fomos edificados, a gente espera que você também tenha gostado, né? Amanhã nós teremos mais participações, né? Teremos mais inaugurações e teremos, claro, mais uma mensagem especial de Deus para cada um que está nos ouvindo aqui, né? Exatamente. Amanhã o programa está imperdível. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre a biografia da autora do livro, os detalhes importantes, a vida familiar, coisas que você precisa saber que certamente vão edificar a sua vida. Então, você já sabe, nós estaremos juntos aqui às 8 da noite. Você deve estar conosco, também compartilhar esse link com outras pessoas. E a gente convida você também para um movimento de oração. Não é só conhecimento, é vida espiritual, é estar ao lado de Cristo. Porque a gente sabe, nós estamos falando sobre o grande conflito, essa é uma grande guerra entre Cristo e Satanás. A gente já falou no início, Satanás não está satisfeito com esse movimento, mas maior é o que está conosco, que é Cristo. Ele é o vitorioso, ele é vencedor. Ele vence na nossa vida também quando nós nos colocamos à disposição dele. Então, muito obrigado pela sua presença conosco, pela sua participação, por você estar interessado em conhecer mais a palavra de Deus, e continue conosco ao longo dessa semana para continuar recebendo as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos terminar com uma oração, né? Então eu peço que onde você estiver, você também feche seus olhos e a gente vai falar com Deus, agradecendo por aquilo que nós vivenciamos hoje aqui. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela continua viva, ela é o nosso porto seguro, ela é a nossa orientação. Obrigado porque o Senhor, em Sua misericórdia, concedeu luz para a igreja, concedeu, Senhor Deus, o dom profético para que pudéssemos caminhar com segurança até o nosso destino final. Nós sabemos que essa mensagem tem um papel muito importante para este tempo. A Igreja Adventista nasceu como um movimento profético. Ela tem, Senhor, vivido em um tempo profético e tem uma mensagem profética também a ser proclamada a todo mundo. Isso que nós estamos fazendo aqui é um preparo, Senhor Deus, para que com ousadia anunciemos esta mensagem poderosa, o convite de Deus, da graça de Deus, da misericórdia dEle, para todo ser humano que necessita, Senhor Deus, de salvação. Que a Tua igreja, em todos os lugares, Senhor Deus, possa participar ativamente deste movimento. Prepare cada um que esteve aqui hoje à noite, se preparando, se equipando, buscando aprender mais para poder compartilhar esta verdade. Amém. Que as Tuas bênçãos alcancem cada pessoa e que o Teu Espírito continue falando a nós ao longo desta semana especial, a Semana do Espírito de Profecia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. Amanhã, a partir das 8 da noite, não é, Pastor Vinícius? Nós estaremos aqui e esperamos você também. Compartilhe aí com seus amigos. Se de repente você conhece alguém que não pôde acompanhar hoje, a programação vai estar disponível, gravada, enfim, aqui para que você possa compartilhar ou até mesmo rever alguma coisa que você tenha perdido. Então, um forte abraço, uma ótima noite para você e que o Senhor te abençoe.